Então, Senhor, que nessa noite a Tua palavra possa nos libertar, Teu Espírito possa nos tocar, nos libertando de nós mesmos, quebrando as fortalezas, os sofismas, Senhor, desvendando para nós mesmos quem nós somos. Nós te adoramos, Jesus. Toda honra e toda glória nós oferecemos a Ti. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Jesus. Glória a Deus. Quantos estão vindo desde quinta-feira? Deixa eu ver. Glória a Deus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, a vida de Jesus, não estou falando nem da sua infância, mas do seu ministério que durou aproximadamente 3 anos e meio. Nós vemos Jesus na contramão de tudo. Jesus está fora, como se diz por aí, Jesus está fora da casinha dos religiosos. Ele andava de forma antagônica. Tudo que os fariseus tinham como certo, Jesus quebrava. E não porque ele era da esquerda, não, simplesmente porque Jesus, ele não veio literalmente ensinar o que fazer. Quem veio fazer isso foi Moisés. Jesus veio manifestar o que era certo. Amém? Jesus não veio estabelecer uma religião. A religião já existia. Já existiam os fariseus, os saduceus. O que Jesus veio foi mostrar como é que se vive a realidade dos céus na terra. O que Jesus veio foi mostrar Deus, ou melhor, revelar o Pai. Porque Deus, entre aspas, a religião já conhecia. E quando nós olhamos para as mensagens de Jesus, por exemplo, o texto que foi lido aqui sobre a oferta, quem deu mais foi quem deu menos. Isso está fora do nosso contexto. Quem dá mais é quem deu mais foi quem deu mais. E Jesus vem pregando algo totalmente oposto. Quem deu menos foi quem deu mais. Jesus vem dizendo que o último é o primeiro. Ele vem pregando algo totalmente diferente. Os fariseus não se misturavam. Jesus comia com os pecadores. E aí eles diziam: ele não é santo. Se ele fosse santo, ele não comia com os pecadores. Aí eu penso que se ele não comesse com o pecador, ele ia ficar 33 anos comendo sozinho. Não ia almoçar com ninguém. Se ele não come com o pecador, com quem que ele ia comer, gente? Toda hora do almoço, da refeição, ele estava lá quietinho no canto dele. Por quê? Porque ele não come com ninguém. Quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas capítulo 15, Jesus falando com os fariseus, desde o versículo 1, ele está falando com os fariseus. Ele fala sobre a dracma perdida, a ovelha perdida. E há o contexto que diz que ele fala do filho perdido. Quando na verdade ele não está falando do filho perdido. Ele está falando do filho que ficou em casa. Porque Jesus estava falando com os fariseus. E os fariseus diziam-se fazer tudo certo. E Jesus começa falando de um rapaz que fez tudo errado. Que pediu herança para o pai sem o pai ter morrido. Que saiu de casa com a parte da herança. Foi para a prostituição. Foi, como diz, para ir para a balada. Gastou tudo que tinha. Esse rapaz, depois de um tempo, depois de ter acabado todo o dinheiro, ele foi trabalhar para cuidar de porcos. Coisas que era abominável para um fariseu. E ele volta para casa. E parece que a nossa ênfase sempre está no filho pródigo. Não, o problema nunca teve no pródigo. O problema foi no que estava em casa. O que saiu de casa a gente sabe como é que terminou. O que fez tudo errado, a gente tem o final da história.
O que a gente não tem o final da história é daquele que fez tudo certo. Então, a ênfase de Jesus, por estar falando com os fariseus, não é com aqueles que tinham errado, ou com aquele que tinha errado, mas com aquele que tinha feito tudo certo. Mas ele não tinha um entendimento, ele não tinha revelação. Porque o que é a religião, irmãos? É uma verdade sem revelação. É uma letra sem revelação. E aí, quando nós desenvolvemos uma religião, nós temos regras. Nós temos pode e não pode, mas nós não temos realidade, nós não temos vida. O cristianismo é aquilo que nós vivemos e não apenas aquilo que nós falamos. Nós temos de Deus o que nós praticamos. Cristo, Ele é uma pessoa. Ele não é uma doutrina. Ele não se resume numa doutrina. E quando nós não conhecemos isso, tudo que nós temos na nossa vida é uma religião. E Jesus, Ele vem na contramão de tudo isso. Não pode fazer isso, Ele fazia. Não pode curar no sábado, Ele curava. Não é que Ele era do contra, não é. É que ele tinha realidade, Ele tinha vida naquilo que Ele fazia. E muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo o certo e o errado, sem ter verdade, sem ter realidade, sem ter vida nisso. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 3. João capítulo 3. Uma passagem muito conhecida. Aleluia. João capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você já provou uma comida? Não é conhecer a comida e saber que ela é boa, é provar. Só quando a gente prova dele, a gente sabe o quanto ele é bom. Só quando a gente experimenta dele, quando a gente consegue viver essa realidade espiritual. Sem isso, irmãos, escute, sem isso, tudo que nós temos é uma religião. Tudo que nós temos são conceitos. Olha o que aqui diz, versículo 1. Havia entre os fariseus, ou seja, ele era um fariseu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Jesus aqui estava falando com alguém que conhecia ou com alguém que não conhecia? Conhecia. Ele não só conhecia, como ele reconhecia que Deus estava com Jesus, porque ninguém podia fazer os milagres que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Mas por que ele vai ter de noite? Porque ele não quer se expor. Ele tem a religião, ele tem as regras, ele tem os conceitos dele. Sabe, queridos, o que é um fariseu? O fariseu, ele representa o sistema religioso. Ele abraça Deus na teoria, mas ele não tem prática. Ele abraça o sistema
sistema religioso. Ele tem Deus na teoria, mas ele não tem prática, ele não tem realidade espiritual. E Deus não é uma teoria, Deus não é uma filosofia, Deus é uma pessoa. Ele é uma verdade que se manifesta. O que é um fariseu, irmãos? Um fariseu, ele tem um conceito essencial para uma mente física, mas a experiência de Deus é completamente removida. Ele não tem realidade, ele não tem verdade, ele aprendeu algo de fora para dentro. O que Deus quer nos ensinar nesse tempo, o que o Senhor quer fazer nesse tempo com a igreja, é manifestar-se em nós e através de nós. O que Deus quer fazer nesse tempo é se tornar conhecido a nós, porque Deus nunca será mais real através de nós do que o que Ele é para nós. Deus nunca será mais conhecido através de você do que Ele é conhecido para você. Às vezes nós queremos que Deus faça em público aquilo que nós não conhecemos no quarto. Às vezes nós queremos que Deus se manifeste de uma maneira que nós não conhecemos. Primeiro Deus faz em nós, e depois Ele faz através de nós. Primeiro Ele quer que você o conheça, para que quando você e nós falarmos dele, nós podemos falar de alguém que nós conhecemos, de alguém que é real. E aqui está Nicodemos, um fariseu que tem Deus na forma, mas ele não tem poder. E o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Diga comigo: o Evangelho é poder de Deus. Certa vez Paulo falou: eu estou para ir aí, quando eu chegar aí eu vou conhecer a soberba deles, porque eu quero ver o tanto de poder que eles têm. Porque o Evangelho não consiste em palavras, o Evangelho consiste em poder. O Evangelho é muito mais do que uma teoria. Abra a tua Bíblia no capítulo posterior. Eu creio que a gente vai ser breve. João capítulo 4. Alguém saberia me dizer o que foi que aconteceu com Nicodemos? O que aconteceu com Nicodemos? Sabe, Gé? Alguém sabe o que aconteceu com ele? Não? O que aconteceu com ele? Pegar o corpo de Jesus, né? Foi isso que ele fez, né? É isso que nós sabemos dele no máximo. Mas eu não sei se ele nasceu de novo, se ele continuou sendo um simpatizante. Eu não sei se ele teve coragem de se expor. Mas aqui nós temos no capítulo 4 um assunto ou uma situação totalmente diferente. Aqui nós não temos um fariseu. Aqui nós temos uma mulher prostituta. Vamos lá, versículo 1. Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido na cidade para comprar alimentos. Você sempre vê Jesus com Pedro, Tiago e João, na exceção quando ele estava orando só, né, pela manhã. Mas nesse momento tudo indica que ele estava sozinho, porque Jesus estava criando um ambiente.
Ele queria encontrar com aquela mulher. Ele sabia que aquela mulher vinha buscar água naquele momento. Versículo 9: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está falando de uma realidade. Ele está falando para a mulher não de uma teoria, mas de uma verdade. Ele está despertando dentro de uma mulher o anseio dela conhecê-lo. Continuemos. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais, diga comigo, nunca mais terá sede. O contexto dessa conversa é totalmente diferente do capítulo 3. Porque no capítulo 3 nós temos um homem que acha que conhece, e ele está preso nos dogmas dele. Mas no capítulo 4 nós temos uma conversa totalmente diferente. Nós vamos ver que as questões são diferentes, e o que Jesus fala para a mulher é totalmente diferente da mensagem que talvez nós pregaríamos. Talvez o contexto de mensagem minha, do que Jesus vai dizer para essa mulher, eu falaria para Nicodemos. E o que Jesus falou para Nicodemos, eu falaria para a mulher. Sim ou não? Eu pensaria: Nicodemos, você é muito cabeção. Lá em Brasília diz que quando alguém é muito inteligente, fala: fulano é cabeção. Eu diria para Nicodemos: você é muito cabeção, você precisa dar uma chapada. Nicodemos, você precisa tomar uma dose da minha presença para você sair dessa. Mas Jesus não. Jesus diz para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer. O que é nascido da carne, Nicodemos? É carne. Tudo que você tem em mim é um acho, é uma hipótese. Querido, Jesus, ele não veio nos mostrar uma religião, ele veio nos revelar o Pai. O Pai nunca tinha sido visto por ninguém. Agora Jesus traz o Pai, nos apresenta o Pai. Deus todo mundo já conhecia, o que não conhecia era o Pai. Vamos terminar de ler essa parte. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: uau, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ele despertou uma curiosidade dela. Ele está levando ela para uma situação, porque ele queria chegar nesse ponto com ela. Ele disse: vai lá chamar o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste. Esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus está com uma mulher pecadora, sim ou não? Jesus está com uma mulher que já teve 5 maridos. Alguém totalmente mal vista pela sociedade. Alguém com problema de moralidade.
alguém que não se satisfazia. E Jesus não diz em momento nenhum para ela: você precisa nascer de novo. Ele não diz para ela em momento algum: nasça de novo. Ele diz para Nicodemo: você precisa nascer de novo. Isso é uma mensagem fora da nossa teologia, irmãos. Porque a nossa mensagem era para Nicodemos: você precisa beber. E a mensagem para essa mulher seria o seguinte: sua endemoniada, tribulada, você precisa acabar com esse negócio na tua vida, esse espírito de prostituição seu, essa vida desgraçada que você vive. Tu vai casar quantas vezes, mulher? Era isso que nós pregaríamos para ela. Jesus disse: vai chamar teu marido. Ele sabia que ela não tinha marido, mas nesse momento ela já está desfrutando de algo. E ela disse: eu não tenho marido. Ele falou: bem disseste que não tem marido, tu já tivesse 5, o que tem agora não é teu. Jesus está dizendo, lembra que o assunto, perceba que o assunto não mudou. Jesus está falando de água, ela está pensando que é água natural, e Jesus está falando da água espiritual, da realidade do interior. Jesus está falando: você tem uma sede insaciável, você tem um vazio dentro de você que 5 maridos não resolveu. Você continua buscando coisas que você jamais, quando você beber de mim, nunca mais você vai ter sede. Quando você beber de mim, a tua busca acabou. A busca pela felicidade acabou. A busca em preencher o vazio acabou. A nossa busca inconstante e frenética revela que ainda nós não encontramos Ele. As nossas ansiedades e a busca pela felicidade que nós temos tido constantemente é a prova que nós não encontramos. O vazio que muitas vezes nós temos sentido é porque nós não encontramos. Pastor, já não está entendendo, eu estou na igreja. Nicodemos era um conhecedor, e Jesus está falando para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, você precisa de verdade, você precisa de realidade. O que a igreja brasileira precisa é de um Deus vivo, de uma realidade espiritual. O que a igreja brasileira precisa não é de mais uma religião. Você já parou para pensar, ou você já percebeu, melhor dizendo, como Jesus tratava os pecadores? Você já percebeu, como é que ele tratava os religiosos? Por exemplo, Jesus nunca falou de inferno para um ímpio. Nunca. Pode ler na Bíblia. Ele nunca falou: você vai para o inferno. Mas ele falava para os religiosos: lá tem choro e ranger de dente. Ele nunca falou para o ímpio: ele vai para o inferno. Porque você não pode pregar inferno para quem já está indo. Para quem está indo para o inferno, a gente prega retorno a 300 metros. Para quem está indo para o inferno, a gente prega o amor de Deus. Por que Jesus não falou para essa mulher nascer de novo? Porque o que faltava nela, ainda que precisava de um novo nascimento, é óbvio, mas o que tinha dentro dela é um vazio. Ele falou: quando você beber de mim, acabou. A partir do momento que você beber de mim, acabou. Agora você sabe o que eu acho interessante? Não é só que você bebeu de mim, saciou a tua sede, acabou. Esse não é o Evangelho. Além de você não ter mais sede, mulher, a água que você bebeu de mim vai se tornar uma fonte. E aquilo que saciou a tua vida, eu vou te usar para saciar a vida dos outros. Aquilo que preencheu você, eu vou usar para preencher a outros. Você bebeu de mim e você não consegue ser mais a mesma.
Eu sei o final da história dessa mulher. Você sabe? Irmãos, eu tinha um caminho certinho para ela lá em Carapicuíba. E eu ia fazer um negócio legal com ela. Aceita Jesus, vai para o encontro, faz um pós-encontro. Você vai entrar no curso de integração da igreja que a gente tem lá. Vai frequentar uma célula ou um CEP. E no futuro Deus vai usar você. É assim, a minha doutrina lá é assim, irmãos. Eu faço assim. Jesus falou, vai lá chamar teu marido. Ela não foi chamar o marido não, irmão, mas ela trouxe a cidade inteira. Ela não estava mais encontrando uma religião. Ela disse, eu encontrei um homem que falou a minha vida inteira. Jesus libera a mulher e ela já está transformada. Eu acabei de perguntar para vocês, vocês sabem como é que terminou Nicodemos? Terminou buscando um corpo morto, porque ele não teve a coragem de assumir o relacionamento com Deus vivo. Às vezes nós estamos se relacionando com Deus morto porque nós não temos coragem de nos expor a um Deus vivo. Se você andar com Ele de longe, você o nega. Mas se você andar com Ele de perto, você vai morrer. Quem anda com Ele de longe vai negá-lo, mas quem anda com Ele de perto vai morrer. Você sabe o que é pior, irmão, do que servir um Deus morto? É servir um Deus vivo e se comportar como se Ele estivesse morto. Você sabe o que é pior do que estar morto? Diz Apocalipse 3:1. Tem nomes que vivem, mas está morto. Às vezes a gente pensa que está vivo, mas na verdade, irmão, se alguém der um cheirinho bem perto de você, vai sentir formol. Vai ver que está morto, porque não tem realidade espiritual. Jesus não fala para essa mulher, você tem que nascer de novo. Ele está dizendo para ela, você tem um vazio, você está buscando por algo que você não encontrou, por isso que você está buscando nessas coisas. Mas eu tenho uma resposta para a sua busca. Você sabe por que nós estamos buscando tantas coisas? Porque não está preenchido. Por que nós estamos vazios dentro da igreja? Porque nós não encontramos a pérola de maior valor. Você sabe por que a gente consegue pecar ainda? Porque a gente não está pleno. A gente não encontrou a plenitude. Você não foi criado por pecado. Tanto você não foi criado por pecado, que o pecado te mata, te destrói, te oprime. Eu faz um tempo que eu estou estudando os 4 evangelhos. Eu comecei a prestar atenção de como Jesus falava, o que ele falava e para quem que ele falava. É muito importante quando você descobre para quem que ele está falando. Por exemplo, você vai encontrar que Jesus nunca pregou sobre cruz para o ímpio. Ele sempre falou de cruz em particular para os discípulos. Quando ele está falando de cruz, ele está falando, eu estou falando da morte dele, não daquele, quando ele disse, aquele que não tomar a sua cruz. Eu estou falando que ele nunca falou da cruz dele em público. Esse é o evangelho, irmãos. A mulher pega no ato de adultério, irmãos. Segundo a lei de Moisés, ela tem que ser o quê? Pedrejada. E Jesus já encontra hipocrisia, porque se a mulher foi pega no ato de adultério, cadê o homem? Eu tenho uma sugestão de onde ele estava. Ele estava na rodinha com a pedra na mão. E aí, irmãos, Jesus diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. No meio de tudo aquilo ali, irmão, quem podia tirar a pedra? No final da história, irmãos, a gente vê o seguinte: quem queria atirar a pedra não podia, e quem podia não queria. Quem queria apedrejar não tinha condições, e quem tinha falou, eu te perdoo. Quem podia matar decidiu morrer. Que
evangelho é esse, irmãos? Que homem é esse? Ele anda na contramão de tudo. Não é porque ele quer ser do contra, é porque ele vive uma realidade espiritual. Não é uma religião. Olhe para mim, cristianismo não é uma religião. Cristianismo é a vida de Deus se manifestando na terra. Cristianismo é os céus querendo se manifestar na terra através de nós. Cristianismo, culto, não é missa que você faz em memória. Culto nós fazemos na presença dEle. Às vezes, queridos, tudo que nós temos são conceitos. Sabe, queridos, existem pessoas que estão satisfeitas em pertencer a certo tipo de igreja, mas estão igualmente desligados de um Deus ativo, invasivo, aqui e agora. Eu estou feliz por fazer parte da igreja, mas eles não têm a realidade de Deus. Quando a gente olha para a igreja, irmãos, entrando nas casas através do CEP, nós não sabemos o poder que isso tem. Não é que chegou um grupo ali para fazer um CEP, é que a luz chegou naquele lugar, é que a vida chegou naquele lugar. Você está entendendo? Não, agora estão fazendo um culto religioso. Não, você não entendeu. O culto é religioso para quem não conhece, mas nós deveríamos entender, a luz chegou aqui e as trevas vão ter que ser dissipadas. Não é que elas não querem, é que ela tem que ser dissipada. Quando Jesus chega em Gadara, o demônio se manifesta lá, vem lá do sepulcro, e eles rogaram que não nos expulse do país. Não é da cidade. O demônio chega para Jesus e falou: não tira a gente do país, não. Já imaginou isso? É como se ele se manifestasse aqui em Barretos, Jesus estivesse aqui, ele falasse: não tira a gente do país, não. Olha que o Brasil é grande, irmãos, mas ele está pensando que quando Jesus chega no lugar, ele vai mudar um território, ele vai mudar um contexto, ele vai mudar uma história. Quando você chega no lugar, Deus quer mudar aquele lugar. Quando nós entramos no lugar, Deus quer mudar aquele lugar. Você está entendendo? Quando Deus entra na nossa vida e nós estamos em uma empresa, Deus quer mudar aquele lugar, Deus quer mudar aquela casa, Deus quer mudar aquela família. Essa é a realidade do reino. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha, colocou o fermento e levedou toda a massa. Você é o fermento. A massa é o mundo. O fermento nunca vira massa, irmãos, mas a massa vira fermento. Você está entendendo isso? A massa vira fermento, porque não é a massa que influencia o fermento, é um fermento. Ele coloca você no meio da massa, e a vida dos céus que está em você começa a mudar. Sabe por quê, queridos? Porque esta é a realidade do reino. Nós não estamos aqui, irmãos, para termos uma religião. Nós não estamos aqui para dizermos que somos crentes. Nós estamos aqui para manifestar os céus. Nós estamos aqui para mostrar o Pai, o Filho para o mundo. Escute: quem bebe da água que eu dou, disse ele, nunca mais volta a ter sede. O que é o pecado, irmãos? O pecado é a busca por uma satisfação pessoal. O que é o pecado? É a realização de um prazer momentâneo, é satisfazer o desejo da carne. Isso são características do pecado. Mas quando você bebe dessa realidade,
Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17. Eu te amo, Jesus. Cristianismo não é você acordar de manhã dizendo: o que eu faço hoje para não pecar? Cristianismo é você acordar de manhã tão apaixonado por Jesus que o pecado não faz mais parte da sua realidade. Como é que eu faço hoje para não pecar? Isso não é o cristianismo. Você não fica pensando em não pecar, irmãos. Você fica pensando em se relacionar. O seu foco está em outro lugar. Olha o que aqui diz 2 Coríntios 17, que é muito conhecido. 2 Coríntios 5,17. Deixa eu ver onde é que está a minha anotação. Diz assim: assim, se alguém está em Cristo. Alguém está em Cristo aqui? Deixa eu ver quem é que está em Cristo aqui, para mim saber para quem que eu estou lendo. Então nós estamos falando de você e de mim, ok? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa palavra nova criatura no original é nova criação. Deus criou de novo. Se alguém está em Cristo, foi criado novamente. Quem está em Cristo foi criado novamente. Quando você reconheceu a obra redentora do Calvário, Deus te fez novamente. Você nasceu de novo. Pastor, quando foi isso que eu não vi? Isso é um milagre do novo nascimento, da nova vida. E olha o que é que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Você sabe o que significa essa palavra nova? Essa palavra no grego é kainos. K-A-I-N-O-S. Kainos. E o que significa kainos? Que é nova. Presta atenção, porque está falando de você. Nova significa recentemente feito. Se alguém está em Cristo, é recentemente feito. Eu gosto tanto disso. Se alguém está em Cristo, é fresco, fresquinho. Sabe quando você está na casa do Gerro, o Gerro fala: vamos tomar um café fresquinho? Significa que ele vai fazer agora o café. Se alguém está em Cristo, é fresquinho. Sabe o que significa? Não usado. Se alguém está em Cristo, nunca foi usado. Não surrado. Se alguém está em Cristo, é sem precedente. O que é alguém sem precedente? Não tem passado, não tem histórico, não tem precedente. Se alguém está em Cristo, não tem mais passado, não tem precedente. Se alguém está em Cristo, não tem precedente, é incomum e é desconhecido. Se alguém está em Cristo, é desconhecido. O que eu quero dizer com isso? É que quem está em Cristo, Deus não conhece mais essa pessoa antes de Cristo. Deus não conhece mais você antes de Cristo. O diabo chega e diz: sabe o Jerry? Ele fez isso. Deus diz: eu não sei disso. Eu desconheço isso. Eu não sei dessa história. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Ele fez você novamente. Ele não melhorou você, porque você morreu com o pecado. Escute, na cruz do Calvário, Jesus se tornou como nós.
Como que ele se tornou? Na cruz ele se tornou pecador. Na cruz ele se tornou maldito. Na cruz ele se tornou enfermo. Na cruz ele foi condenado. Na cruz ele se tornou como nós. E na ressurreição nós nos tornamos como ele. Na cruz ele se assemelhou a nós. E na ressurreição nós nos assemelhamos a ele. Esse é o evangelho, irmãos, dessa nova realidade, dessa nova vida. Isso não é uma religião. Ele não deu uma melhorada em você, ele não fez uma plástica em você. Ele disse: não, você vai ter que morrer comigo para você nascer de novo. Eu tenho uma nova vida para você, eu tenho uma nova realidade para você. Eu quero começar de novo, eu não quero melhorar você. A religião, ela tenta melhorar pessoas. O cristianismo, ele traz uma nova vida. Ele traz uma nova vida. Ele não melhora. O cristianismo não melhora. Não, meu marido agora está melhor. Não, não, não. Não é melhorar, é nascer de novo. Eu nasci de novo. Eu morri para aquilo que eu era, e agora eu estou vivendo uma nova vida. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu não estou mais ligado à religião. Eu não estou mais ligado ao meu passado. Eu tenho um passado, uma memória na minha mente. Eu tenho uma mente que está em processo de renovação. Mas eu tenho a natureza de Deus. Eu tenho a natureza de Deus. Depois da cruz, nós voltamos a ser o que nós éramos antes do pecado. Se nós entendêssemos isso. Abre Isaías 53, vamos ler esse último versículo. Isaías 53. Obrigado, Jesus. Pastor, mas eu ainda tenho vontade. Jesus também foi tentado, irmãos. Ele foi tentado em todas as coisas. O que é todas as coisas? Todas. Ele foi tentado em tudo. Olha o que aqui diz Isaías 53, versículo 4. Certamente, é certo, irmãos, Ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha o que aqui diz: o castigo. Diga comigo: o castigo. Diga comigo: o castigo que me traz a paz, hoje, agora, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pastor, Deus está castigando fulano. Não, irmãos, o castigo foi derramado sobre ele. Isso não é verdade. Sabe, Deus decidiu castigar fulano. Não é verdade. O castigo foi derramado sobre Jesus. O castigo foi lá, irmãos. O castigo que eu e você merecíamos foi derramado lá. Todo o castigo que era para mim e para você foi derramado sobre Jesus. Toda a ira de Deus foi derramada sobre ele. Você está entendendo isso? Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma. Porque Isaías estava falando do futuro, ok? Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Cadê a posteridade dele? Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Último versículo: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo
O justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe o que é que os céus olham para nós e quer dizer? Eu estou satisfeito por tudo que eu passei por você. Eu estou satisfeito pelos sofrimentos, porque valeu a pena. Você valeu a pena. A questão é que a nossa cabeça está o tempo todo no pecado, e nós esquecemos do que sara, do que cura, do que liberta o pecado. É o relacionamento com Ele. Você sabe, olhe para mim, você sabe que quando alguém levava um cordeiro, o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem defeito. Então vamos supor que eu levasse o cordeiro, irmãos. Pastor Eric era o sacerdote. Eu só podia sacrificar aquele cordeiro se o sacerdote avaliasse. Aí o Eric vinha e olhava se tinha mancha, se era perfeito. E o Eric dizia assim: é perfeito. Aí não era o sacerdote que sacrificava o cordeiro, era eu. Eu tinha que colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, e aquele cordeiro era perfeito, amém? E na hora que eu colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, toda a minha culpa e condenação passava para o cordeiro, e toda a perfeição do cordeiro passava para mim. O cordeiro não tinha culpa, irmão, mas ele assumia a minha culpa no lugar. Eu não era digno, mas a perfeição do cordeiro passou para mim. Você está entendendo isso? Tudo que era sobre você foi levado sobre ele. A vida que nós temos hoje é a vida de Deus, não é a nossa vida. Nós não fomos criados em pecado nem no começo, irmãos. Imagine se nós fomos recriados, vivificados, regenerados. Ele nos deu uma nova vida. Pastor, mas a minha alma? A sua alma vem depois do seu espírito. Primeiro o seu espírito. Nós somos o que somos no espírito. A nossa realidade, ela é espiritual. O poder está no nosso espírito. A essência de quem nós somos está no nosso espírito. Seu problema espiritual foi resolvido. Nós não temos mais dívida nenhuma com o inferno. Nós não devemos mais nada para o diabo. Nós somos libertos, irmãos. Nós fomos livres. Você está entendendo isso? Essa é a verdade do reino na nossa vida. Você não foi criado para o pecado, você foi criado para viver em Deus. Você sabe o que é que os céus quer fazer neste momento? Ele quer transbordar daquilo que está dentro de você, da vida, da cura, do milagre, dos céus, por onde nós passarmos, os céus quer se manifestar, a vida de Deus quer sair para fora. Essa é a realidade dos céus nesse tempo, queridos. É isso que Deus quer fazer. Se preocupe com o teu relacionamento com Deus. Se preocupe em viver aos pés dele, e você não terá problema com o pecado. Se preocupe em andar com Ele. Se apaixone por Ele. Irmãos, o dia que nós nos encontrarmos com Ele, toda a nossa vida será transformada. A nossa identidade é mudada. Não tem mais Jacó, agora Israel. É uma nova identidade, é uma nova natureza. Parece que nós estamos tentando vencer o pecado. Deixa eu te falar, Jesus venceu o pecado, e nós estamos nele, e Ele está em nós. Pastor, mas se Ele venceu, por que eu tenho essas guerras? Porque nós estamos querendo vencer em nós mesmos. Nós só vencemos nele. A religião é o homem tentando ser bom. O cristianismo é o bom morrendo pelo ruim. Não é regra, irmãos, é realidade, é vida. Enquanto nós estamos preocupados em gerar algumas mudanças, essa mudança não se manifesta em nós. O dia que eu for melhor, Deus vai fazer. As nossas orações
tem se tornado um meio de compra. Estou fazendo isso para Deus me abençoar. Estou fazendo isso para Deus fazer. Eu estou fazendo isso porque se eu fizer isso, Deus vai gostar. Jeremias diz assim: eu nunca pedi sacrifício para vocês. Eu nunca pedi animais para vocês. O que eu pedi foi obediência, mas como vocês não quiseram me obedecer, preferiram me sacrificar. Tudo que nós precisamos é de um relacionamento. Existem coisas que nós só vencemos nele, queridos. Sabe isso que você não tem conseguido vencer? É nele. Sabe esse pecado que você não tem conseguido parar? É ele. Se preocupe nesse relacionamento. Decida viver uma vida nele. Sabe o que é que nós precisamos para essa geração? Os músicos podem estar subindo, por favor. Você sabe, é de se tornar a fonte. É quando as pessoas chegarem até nós, elas poderem beber daquilo que está em nós. Pastor, mas e o pecado? O apóstolo Paulo diz: como viveremos para o pecado? Romanos 6. Como viveremos para o pecado? Nós que para ele morremos. Tire os teus olhos do pecado. Tire os teus olhos do pode e não pode. E coloque os teus olhos no relacionamento. Coloque os teus olhos nele e diga para ele: eu vou te buscar. Eu vou viver esse relacionamento contigo. Quanto mais, não tem a canção que quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quanto mais você olha para ele, mais você se conhece. Quanto mais você olha para ele, mais você se conhece. Quanto mais você tem a revelação, quanto mais nós temos a revelação de quem ele é, mais nós descobrimos quem nós somos. Vamos nos colocar de pé.